Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre artistas, obras e contextos estrangeiros. Isso não foi uma tarefa fácil. Selecionar um grupo seleto de artistas, de obras que são importantes para a gente conhecer e dizer assim, ó, esse tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Por quê? Porque a gente tem um panorama da arte ocidental que é muito grande. E olha que eu só selecionei artistas ocidentais, não coloquei artistas orientais, né? Coloquei um ou outro, mas assim uma coisa muito superficial. Então é muita gente para falar. O professor só colocou os que o senhor mais gosta, né? Eu tentei achar os mais expressivos e assim, esse aqui está faltando, esse aqui está faltando. A dor no coração foi enorme. A gente vai trabalhar a partir do Renascimento, que é onde o artista começa a assinar sua obra. Então a gente vai passar pelo Renascimento, o Barroco e o Rococó, o século XIX, o século XX, vai dar uma pincelada ali nas vanguardas europeias, que tem muitos artistas e obras que são importantes a gente ter noção de que elas existem, e arte contemporânea, com a liberdade criativa. Atenção! Você não tem que decorar sobre esses artistas, o nome desses artistas. Você tem que ter noção de que eles existem e como cada um deles se relaciona e como eles são importantes para o nosso processo de formação geral e cultural. Certo? É meio estranho quando alguém diz assim, professor, mas aquele quadro daquele homem que está com a mão na boca, gritando, né? É o grito, é de quem? Você sabe que ele existe, não sabe nem de que período ele foi feito. Então vamos lá, a ideia é a gente nortear isso. Obviamente a gente vai começar com o top de linha, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Então a figura de Leonardo da Vinci como pintor do Renascimento é talvez o ponto inicial, e daí a gente tem uma importância, eu coloquei ela dessa maneira, para você entender que tem todo um processo de construção geométrica, tem todo um processo que o da Vinci fazia, mas a Mona Lisa não é a única obra que é extremamente chamativa e importante da obra de da Vinci. A Santa Ceia ou a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Não é um quadro, é um mural. Ele é gigante, ele foi feito entre os anos de 1595 e 1596, né? E foi coberto, e lá pelo século XIX ele foi redescoberto, e aí você tem uma das figuras mais icônicas da arte ocidental na obra de Leonardo da Vinci. Saindo de da Vinci, a gente tem uma outra figura importante que é Michelangelo Buonarroti. Certo? Eu vou facilitar para a minha intérprete e ela vai indicar os nomes na legenda para que vocês entendam que tem muita gente, muito nome. Então, Michelangelo Buonarroti e a criação divina, a criação de Deus, né, do homem por Deus. Eu vou só atiçar a curiosidade de vocês, eu vou fazer um contorno bem aqui na TV. Ó. Vocês estão vendo isso aqui? É o cérebro cortado na metade. Oi? Como assim? Tudo bom? Pois é, ele colocava mensagens subliminares de parte do corpo humano na obra inteira. Isso aqui é só um trecho da criação divina. Pois é, eu vou deixar vocês para pesquisarem sobre isso, porque a gente tem uma aula sobre isso na plataforma. Além da criação divina, que é essa parte aqui de cima, esse teto da Capela Sistina, né, você tem o juízo final, que é o paredão do fundo. Que, se você olhar de longe, é um crânio estilizado. O Davi de Michelangelo é a terceira obra de Michelangelo, que é extremamente importante. É um homem gigante de mais ou menos 4 metros de altura, né? E onde ele não tem nenhuma parte colada. O cara era bom? E muito. Saímos do Renascimento e a gente pula para o século XX. A persistência da memória de Salvador Dalí, o pai do surrealismo, uma das vanguardas europeias. É uma das obras mais importantes porque trata sobre os conceitos da psicologia e da psicanálise, principalmente baseado na teoria de Freud. E aí ele fala da flacidez, da impotência sexual e de metalinguagem, de figuras que vão se modificando, né, à sua frente. Por exemplo, o relógio que derrete numa figura que parece um elefante, que se você olhar de lado, virar a cabeça assim, você vai prestar atenção que é um rosto em perfil. Como assim, professor? Só que vocês vão ter pouco tempo para poder fazer isso. A figura de Claude Monet, o pai do impressionismo, e a obra que deu origem ao nome impressionismo, Impressões ao Sol Nascente, onde você tem um sol alaranjado no fundo azul, no efeito das cores complementares. Então, você tem que ter noção de que essa obra existe, que ela é importante para o teu contexto sociocultural, né? Foram feitos 4 dessas aqui. O Grito, né, de Edvard Munch, do expressionismo, das vanguardas europeias, é uma das obras que representa a angústia e a ansiedade do início do século XX. O interessante é que, se a gente começar a analisar, eu vou deixar só uma frase para vocês. Qual frase é, professor? Você já se sentiu sozinho no meio da multidão e tentou gritar e esse grito não saiu? Pois é, esse é o grito do Edvard Munch.
Les Demoiselles d'Avignon, ou As Damas d'Avignon. D'Avignon era uma rua, né? Avignon era uma rua francesa de prostituição. E aí, Pablo Picasso representa as moças da cidade de Avignon, que é a primeira obra cubista da história da humanidade, da fase negra. O interessante é que 3 figuras são literalmente humanizadas e 2 figuras têm a influência das máscaras africanas. É necessário que você conheça sobre essa obra, certo? Faz parte das vanguardas europeias e é uma das obras mais importantes do mundo, assim como o pintor do cubismo, que é pai do cubismo, Pablo Picasso. Guernica, né, que é um mural de Picasso em preto e branco, que já caiu em vestibular, já caiu no Enem, que fala sobre o massacre e a violência sofrida pela população dessa cidade durante a Guerra Civil Espanhola. O interessante de você perceber é que foi difícil para mim selecionar obras e artistas que digam assim, nossa, esses são os mais importantes. Não, não é bem assim. O Baile de Moulin de la Galette, uma obra impressionista do pintor chamado Pierre-Auguste Renoir. Renoir, ele trabalhava junto com Monet, do impressionismo, só que a obra dele trabalha sobre esta vida burguesa, com uma temática diferente. Professor, não parece aquela foto que a gente tira e bota no Instagram quando o fundo está todo embaçado? Pronto, vocês acabaram de entender o conceito do impressionismo. Voltando do século XX, a gente desce para o século XVI, início do século XVII, e a gente chega em Lição de Anatomia, do pintor barroco chamado Rembrandt, onde ele utiliza esse conceito de metonalidade, meio claro, meio escuro, e é uma das obras mais importantes da história da humanidade. Por quê? Porque ele começa a quebrar com os paradigmas, não só da pintura, mas também de uma coisa que era inovadora para a época, século XVII, ciência. Ciência como pesquisa. E aí ele faz, contra os preceitos da igreja, uma aula sobre o corpo humano, com um corpo falecido ali. Olha que loucura. Já imaginou a igreja batendo em cima disso? Outra obra de Rembrandt, extremamente importante, chama-se Ronda Noturna, onde ele exalta personagens iluminados e deixa claro esse efeito de suavidade de meia-luz que ele chama na obra dele. Saímos do século XVII e a gente pula novamente para o século XIX. Vincent van Gogh, talvez uma das figuras mais emblemáticas e mais fabulosas da história da arte e da história da humanidade, porque o interessante é que ele morreu pobre, morreu miserável, não conseguiu vender um quadro apenas em vida. E o interessante sobre a obra de Van Gogh é que cada quadro, cada obra dele retrata a angústia, a tristeza, inclusive as perdas, né, e a dor que ele sentiu durante a vida. E depois que ele falece é que você vai descobrir o gênio que Van Gogh é. O mais interessante de tudo é que as obras do Van Gogh são extremamente pop. Hoje fazem parte da cultura pop, a ponto de você encontrar em toalhas, capas de celulares, meias. Olha que interessante. Aqui um autorretrato. Nenhum dos autorretratos deles são alegres. Ele sempre está com uma aparência séria, taciturna, distante, às vezes sem olhos. E os girassóis, que são extremamente conhecidos. Além do Van Gogh, né, dos girassóis do autorretrato, não dá para se falar de Van Gogh sem falar de Noite Estrelada. Já foi cantada até pelos Beatles em uma música chamada Lucy in the Sky on the Diamonds, que é uma referência a essa obra. Professor, eu já vi isso aqui no quebra-cabeça. A outra disse, não, eu vi numa máscara, né? Eu vi num par de meias. Eu comprei como capa de celular. Para você ter uma noção de como Van Gogh se tornou parte da cultura pop e no século XIX ele literalmente morreu de fome. Olha que loucura. O quadro, ele não foi vendido, mas foi avaliado, se fosse possível vender hoje, talvez isso aconteça, talvez não, na base entre 500 milhões a 1 bilhão de dólares. Ele faz parte do período pós-impressionista, né, ou pré-modernista, que vem entre o final do século XIX e o início do século XX, que são as vanguardas europeias. Saímos do século XIX, não estou sendo linear, final do século XIX, a gente volta para o século XVI com uma pintura de um autor chamado Filippo Brunelleschi Botticelli, ou só Botticelli. Botticelli era um apelido, né, porque ele era baixinho, chamavam ele, porque ele era meio fofinho, né, chamavam ele de Barrilzinho, traduzindo Botticelli. A obra, O Nascimento da Vênus. Professor, por que essa obra é tão importante? Se nós traçarmos as diagonais, o centro da obra é na região genital da personagem principal. Por quê? Porque a Vênus, a deusa do amor, não tem a ver com esse amor idealizado que começa a ser organizado, inclusive no Renascimento, por uma outra figura chamada William Shakespeare. Esse amor é justamente a reprodução, o ato da mulher ter filhos, entre outras coisas. É o ato sexual em si, né? Duas figuras ao lado que seriam o Zéfiro e a ninfa e a primavera. Então, o desejo, a mulher e a fertilidade.
Passando, saímos do século XVI e vamos direto ao século XX, com uma figura chamada Marcel Duchamp. Professor, isso é um vaso sanitário de banheiro masculino, ainda tem mais essa, né? A fonte é a primeira obra que é levada para um museu, que é um ready-made. O que é um ready-made? É quando um objeto deixa de ter a função original dele e passa a ter uma outra função. Professor, mas como é que um vaso sanitário, um mictório, vai ter valor na arte? O Duchamp assina R. Mutt em 1917 e esta obra faz parte da vanguarda europeia conhecida como dadaísmo. O dadaísmo questiona o que é arte. O dadaísmo questiona as regras que a arte tem que estabelecidas até então. O dadaísmo questiona a arte como arte, ou para que ela serve. O dadaísmo diz que a arte ela tem um campo de liberdade, de pensamento, muito maior do que simplesmente o que vem sendo trabalhado ao longo dos séculos. E aí você se pergunta, eu estou realmente tendo a imagem de um vaso sanitário, ou eu tenho um outro conceito? O que esse vaso representa? Ah, agora eu entendi. O que pesa aqui não é o vaso sanitário, e sim o conceito do que ele é e essa liberdade, por exemplo, que a arte contemporânea tem hoje. Então, está aqui uma obra que você tem que ter noção de que ela existe. Bom, Frida é um capítulo à parte. É interessantíssimo até porque nós estamos gravando essa aula agora no final do mês de novembro, e no início do mês de novembro foi vendido um quadro da Frida Kahlo, agora 2 semanas atrás, por 34,9 milhões de dólares, quase 35 milhões de dólares. Isso em reais, eu não sei quanto dá, mas é um valor bem alto. O quadro é um autorretrato dela, né, com o marido, né, o Diego Rivera, que era um pintor também muralista. E o interessante da Frida Kahlo é que ela era socialista, comunista, mulher, bissexual, jovem, casada com um marido muito maluco da vida, o Diego Rivera, que ia contra todas as situações, passou por um acidente, uma barra metálica no acidente de automóvel, de ônibus, atravessou a parte posterior da costa dela até rasgar o útero. Olha, eu estou deixando bem claro para você ter noção do que esta mulher passou. Ela foi ficando limitada de movimentos e presa a uma cama durante o resto da vida, e mesmo assim ela não desistiu e continuou a pintar a própria vida. Os quadros têm uma técnica surrealista, os quadros têm a dor da Frida Kahlo, e quando ela fez sucesso, o médico disse que ela não podia sair da cama para ir à exposição, a própria exposição. Resultado, ela mandou botar rodas na cama e levou a cama com ela tudo para a exposição, para ter uma noção. A Frida, o Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón, passou a pintar a sua imagem num espelho, porque era a única coisa que ela tinha capacidade de ver. Mandou colocar um espelho em frente à cama e pintou vários autorretratos. E cada autorretrato desse trabalha com conceitos, inclusive com aspectos sociais, alfinetados ao sistema capitalista. E hoje, o paradoxo da situação é que a Frida Kahlo é uma das figuras mais populares, mais presentes na cultura pop, né? Quando você olha, ela se assemelha, seria a versão feminina do Van Gogh, só que com uma outra situação. Ela é um símbolo de resistência. E ela dizia o seguinte: para que preciso de pés quando eu tenho asas para voar? Né? Isso ela está falando da arte. Bom, e a Yayoi Kusama, né? Ela é uma artista que trabalha com o conceito de instalação. Ela é uma das poucas artistas do mundo que trabalha com um conceito específico sobre como ela é obsessiva por um tema. Essas bolinhas e esses tentáculos, né, já viraram até mangás, para ter uma noção. Né? Pesquisa em aula sobre quadrinhos, vale muito a pena a gente conhecer. O interessante sobre a obra dela é que essas bolinhas fazem parte de um conceito infinito. Tem uma instalação dela. Professor, o que é uma instalação? Nós temos uma aula que na plataforma Gonçalves Dias, pesquisa na internet sobre instalações. Vale muito a pena, até porque isso não cai no vestibular, despenca. Instalação é uma obra de arte que você não precisa saber pintar, desenhar, esculpir. O conceito, o espaço, os objetos, a forma como você está colocando, vale a ideia. O resultado disso é a obra. Tem uma obra dela que é uma instalação onde as pessoas podem interagir, e cada uma das pessoas pega adesivos em forma de bolinhas e vai montando na sala. E aí, óbvio, você vai fazer sua própria composição. A instalação é construída por você mesmo. Ela trabalha com pinturas, trabalha com escultura, arte performática e uma variedade de estilos, principalmente no conceito da pop art, que nós temos aula sobre isso, e o minimalismo, que nós vamos ainda fazer uma aula sobre esse conceito. David Hockney, atenção, a Kusama e o Hockney, eles são artistas
vivos. Eu tive o trabalho de selecionar artistas contemporâneos para alguns, eu queria colocar muitos, que ganham a vida com o próprio trabalho, são reconhecidos internacionalmente, são reconhecidos ainda em vida. Porque você fala de Van Gogh, você fala de Picasso. Picasso, tudo bem, né? Ele morreu milionário. Mas Van Gogh, o trabalho dele só foi reconhecido depois da vida. Monet, por exemplo, que eu já citei a vocês, ele levou anos até o trabalho ser reconhecido. Então, o David Hockney, ele produziu o quadro mais caro já leiloado por um pintor vivo, deixar claro isso. Isso foi em 1960, em Los Angeles, e esse quadro chegou a um valor absurdo, né, na época. As pinturas que ele trabalha sempre são pinturas de piscinas e foi eleito um dos artistas britânicos mais influentes do século XX. Banksy, esse aqui é outro que está em alta. Né? Quem é Banksy, professor? Não é um artista que trabalha em ateliê, não é um artista que trabalha dentro de um local fechado, ele é um artista urbano, um artista de rua, um grafiteiro. Né? Eu vou deixar claro aqui para vocês fazerem a tradução, já ri bastante desse grafite, e ele tem uma peculiaridade. Ninguém sabe quem é o Banksy. Oi? Quer dizer, sabem, mas para a mídia, de maneira geral, ele é desconhecido. Talvez seja uma pessoa, talvez tem gente até especulando que seja um grupo de pessoas que façam essas pinturas. Recentemente, uma obra dele foi destruída e foi leiloada. Depois do leilão foi destruída, e aí a gente se pergunta, realmente, o objetivo, o que é arte, para que ela serve? Será que ela é só consumista? Mas os pintores que eu estou colocando aqui, os artistas, perdão, que eu estou colocando aqui, eles são artistas contemporâneos. Ele ganhou proeminência por causa de suas peças estampadas provocativas no final dos anos 90. Ele é tema de documentário de 2010 e ainda ninguém sabe direito se realmente é a pessoa que está no documentário ou não, se fala no documentário. É um enigma. Recentemente, uma obra dele no metrô de Londres foi apagada porque não tinha autorização para ter sido feita ali. Ele tem obras espalhadas pelo mundo inteiro. Andy Warhol, esse aqui é um capítulo à parte. Ele faz parte da pop art do final dos anos 70, início dos anos 80, nos Estados Unidos. E a pop art do Andy Warhol, né, tem uma coisa interessante. É a arte popular americana que trabalha com o produto de consumo em massa. As sopas Campbell, elas eram sopas que eram muito consumidas nos anos 50, anos 60 e anos 70 nos Estados Unidos, como se fosse um produto industrializado. Então ele pega e transforma a ilustração de uma sopa dessa em uma obra de arte reproduzindo graficamente. Ou seja, é justamente a ideia da arte, consumo, produto de massa, consumismo. Né? E o Andy Warhol, ele tem uma frase que é bem interessante. E olha que ele não tinha noção de que a internet seria a base da nossa vida no século XXI. Ele disse nos anos 70, no século XX, todo mundo no mundo vai ter direito a seus 15 minutos de fama. Bom, a internet está para provar que tem gente que não precisa nem de 15 minutos. Né? De 2 minutos já está explodindo na internet e viralizando. O termo seria esse. Marina Abramovic, né? E o Lai, principalmente ela. A figura da Marina Abramovic, que já foi tratada em Enem, é a figura mais importante da performance. Professor, o que é performance? A performance é uma manifestação de arte na qual o corpo humano tem que estar presente, não importa em que circunstância. Para a pintura, para a dança, para a música, para o teatro, né? A performance trabalha com isso. E essa aqui é uma flecha de verdade, e que se o marido dela, na época, soltasse o Lai, ela estaria morta. Professor, mas o que isso tem a ver? Gente, um aluno meu, isso não é um conceito meu, ele viu a obra, essa foto aqui, e disse assim, professor, é uma relação abusiva. Ou ela segura, ou então ela se machuca. Pronto. Esse é o conceito da performance. Eu vou pensar sobre a obra, eu vou discutir sobre a obra. Né? E é óbvio, eu colocar o corpo, que é um tanto complicado, e ela passou 6 horas, eles dois passaram 6 horas em uma obra chamada Ritmo Zero. Isso em 1974. Então, pesquisem sobre a Marina Abramovic. Jackson Pollock, né, a figura mais importante de um estilo chamado expressionismo abstrato, onde a obra da Action Paint, ela representa o estado emocional íntimo, se eu estou bem, se eu estou mal e assim por diante. O interessante, nós temos uma aula sobre isso aqui e falamos mais sobre ele. A Jane Saville, que ela representa as figuras humanas que transcendem essa configuração clássica. É uma artista que está em crescimento, é uma artista viva ainda, que vale a pena conhecer, porque ela, digamos assim, esfrega literalmente na tela a tinta para que você sinta essa dor que ela sente junto. Certo?
E vou fechar aqui com o Ron Mueck, um australiano que faz esculturas hiperrealistas, gigantescas ou em miniatura. Vale muito a pena porque você não consegue entender como isso acontece e a relação. Então aqui é nosso compilado de artistas. Um abraço, professor Marcos Dominici. Fui!